pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, eu sou diretora da Associação Nacional de Médicos Veterinários e a gente está começando aqui mais um Reúna em forma online. E hoje a gente está aqui com a Débora da Afrovet, que vai falar sobre a importância da DEI no nosso cotidiano e na nossa rotina dentro da medicina veterinária. É um assunto muito importante que eu tenho, assim, uma pouquíssima experiência, acredito que é pouco falado aí, né, entre as palestras e nas abordagens do pessoal. Eu acho que isso ajuda bastante na nossa rotina. Antes da gente começar, eu vou deixar toda a abertura para a Débora se apresentar, né? Ela tem é, muito mais bagagem para falar dela mesma do que eu. E antes da gente começar definitivamente essa palestra, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, porque afinal, sem eles a gente não consegue estar aqui, né? Eles que permitem que a associação seja gratuita e não tenha mensalidade. E caso você que esteja aí assistindo não seja sócio da NMV, já se associe, é uma associação que está aí para representar a nossa classe. E graças ao nosso patrocinador, não vai ter custo nenhum mensal aí. Pode ficar à vontade, Débora, eu tenho certeza que vai ser uma ótima palestra. Bem-vinda. Muito obrigada, gente, pela apresentação, né? Primeiro pelo convite, antes de mais nada, para poder estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho de quem eu sou no Afrovet, do que é o DEI, né? Essa sigla aí, que eu acredito que para muitos ainda é uma novidade, e então é muito bacana de poder estar aqui falando um pouquinho sobre isso, que é um mundo que eu venho descobrindo e aprendendo também, e que foi a partir do Afrovet esta oportunidade, né, para saber o que é DEI, meu primeiro contato, e conseguir formar nosso comitê, a nossa equipe lá do DEI do Afrovet. Então é muito honroso poder estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouquinho destes saberes. E, bom, eu sou médica veterinária também, eu me formei em 2012, então já tenho um tempinho. A minha área de atuação é na parte de pequenos, eu trabalho exclusivamente com felinos, com gatinhos, né? E trabalho com uma parte de comportamento de gato, então é um nicho ainda mais específico. Eu digo, eu gosto muito de gatos, mas eu gosto muito de gente também. Eu gosto de trabalhar com gente, falar para gente, porque no fim são pessoas que conectam com pessoas. Então, seja quando eu estou atendendo diretamente, quando eu estou dando aula, a gente está o quê? Um ser humano conectando diretamente com o outro. Então é fundamental de que tenham essas trocas de saberes, né? Porque a gente melhora como um todo, a gente enriquece a nossa profissão, né? A gente enobrece ainda mais a nossa profissão, e não só entre nós, entre o nosso grupo, mas a partir do nosso grupo dentro da nossa sociedade. Então a gente vai resgatando, né, essa importância, essa relevância de quem é o médico veterinário diante do contexto social, né? E trazer esses recortes é fundamental, porque isso fortalece a nossa profissão, independente de qual for a nossa área de atuação. E eu acredito que isso nos dá ainda mais bagagem, nos dá mais repertório, autonomia e segurança para que a gente atue em várias áreas, né? Seja aí na parte corporativa, nesse mundo empresarial, ou seja na parte particular, mas onde que estiver um profissional aí, um médico veterinário atuando, que tem esta base muito mais forte, muito mais firmada, ele consegue ser um profissional mais seguro de si, né? Um profissional que entrega mais e que cobra mais da sociedade como um todo, a forma que nós somos vistos, que nós somos lembrados. E eu ainda acho que a veterinária, ela ainda é vista socialmente de uma forma imatura, né, com um olhar muito ingênuo, muito infantilizado. Então, nos posicionar constantemente dentro das nossas múltiplas áreas de atuação é fundamental. E ter estes saberes, este conhecimento que vem dessa gestão empresarial, trazer isso para a formação da nossa carreira, né, que vai para além da nossa profissão, também é muito importante. São passos que a gente vai construindo e dando em favor de nós mesmos, né? E se eu dou um passo em favor da minha versão Débora veterinária, eu dou um passo em favor da veterinária, da medicina veterinária como um todo. Então, você fortalece um elo entre outros profissionais, entre grupos como é o Afrovet, que eu vou conversar um pouquinho com vocês também de tudo isso. Então, gente, esse é um pouco o meu mundo, falar sobre gatos, falar com pessoas sobre
pessoas, sobre gestão, sobre essas relações, né? E comportamento é algo que me deixa encantada, seja de gato ou seja de ser humano, porque a gente está sempre tendo a chance de aprender, de observar e de ensinar também com tudo isso. Então, uma mini apresentação aí. E bora falar então da importância da DEI, essa sigla, né, em nosso cotidiano profissional. Então, tem pessoas que falam da DEI, da diversidade, equidade e inclusão, tem gente que fala do DEI, então vai depender muito se é um comitê, é um grupo, né, o que você vai colocar como sufixo aí do DEI, falar da importância da DEI, porque são essas diretrizes aí, né, o que significam essas 3 letrinhas que impactam e têm poder de impactar as nossas profissões e a nossa sociedade também. Não, e um impacto sempre muito positivo, também ligado à parte de meio ambiente, de sustentabilidade. Então, tem todo esse aporte social também. E aí, aqui, meu agradecimento ao Afrovet, né? Esse convite precioso veio a partir deles, a partir lá do nosso coletivo. Então, muito obrigada e muito obrigada à Associação Nacional dos Médicos Veterinários por este convite tão precioso. É muito bom poder estar aqui com vocês, gente. E, no geral, eu começo as minhas aulas, as minhas palestras, sempre trazendo personalidades negras. No geral, eu trago mais mulheres, né, pela representatividade também, que não são da veterinária, tá? Como eu falei, eu gosto muito de falar sobre gente, sobre essa parte de gestão, e que não inclui somente a veterinária, porque a nossa profissão, ter me formado como médica veterinária, né, me dá aí o poder de atuar como médica veterinária, mas a minha carreira, ela é constituída por muito além, né, apenas, exclusivamente da minha formação, e isso é a nossa carreira. Eu vou me usar como exemplo, porque eu tenho essa autonomia, né? Mas tomem isso para vocês também. Então, a nossa profissão é uma parte do que somos, né? E do que representamos dentro de toda essa parte social. Por isso que eu gosto tanto de ler e saber sobre outros temas também e desenvolver outras competências e habilidades, porque isso soma ao meu profissionalismo, isso me melhora também como profissional. E tem essa personalidade, essa mulher maravilhosa, que é a Sawane Bispo, né? Tem o Instagram, que ela sempre coloca um material maravilhoso, falando de maternidade, falando de aquela coisa, vida real, sabe? Porque o Instagram, às vezes, tem algumas camadas que não mostram a realidade, mas o Instagram dela é muito realista e é muito bacana de poder visitar lá. E aí, dentre acho que foi num TED, aqueles TEDx, que ela falou essa frase, né? Aproprie-se da sua trajetória e faça do seu nome um verbo. E isso me toca muito no sentido de construção, de não é apenas por você, para você, é por você também, mas é para um todo. E isso soma muito às nossas iniciativas e ao propósito, né, do que é o Afrovet. Então, aqui eu começo com esta inspiração. Aqui a imagem da Sawane, a frase dela, e aqui o Afrovet para dizer para vocês um pouquinho agora de quem é o Afrovet, né? Do que é o Afrovet, como foi que começou tudo isso. E aqui um pedacinho para vocês lá da nossa página do Instagram, né? O Afrovet, gente, é um coletivo, então é um trabalho coletivo, nós não estamos sozinhos, é um trabalho em conjunto, né? É um coletivo de médicos veterinários e de graduandos negros. Então, esta união, ela veio a partir da necessidade. Como algumas movimentações em nossas vidas, elas vêm a partir do fazer o que precisa ser feito com as ferramentas que temos, né? Com o surgimento, a inauguração do Afrovet, ela veio também a partir disso. O Afrovet, ele começou em 2020, então na época de pandemia, né? A necessidade também, diante desse período, né, de ter outros colegas negros para você indicar para os tutores, né? Este nós chamamos de aquilombamento, que então é este agrupamento, né? Esta junção de outros profissionais que trabalham na mesma área que você e que você se vê neles também, então a representatividade. O Afrovet surgiu desta necessidade também de ter outros profissionais pretos que você pudesse indicar, já que por conta do contexto de pandemia, a gente não conseguia ficar se deslocando tanto,
Às vezes tinha uma família que você já dava o suporte, e aí essa família precisava continuar cuidando do cachorro, do gatinho dela, e eu não tinha outros profissionais que parecessem comigo, que trabalhassem aí na mesma área para poder indicar. Né? E a partir daí foi que surgiu o Afrovet. E nós temos como lema que o nosso legado fará a diferença para as gerações futuras. Então, quem vai vir aqui a partir de nós, as próximas gerações aí de médicos veterinários, para que essas próximas gerações elas já venham com um caminho mais aplanado, né, um caminho mais fácil, com oportunidades que sejam mais possíveis e tangíveis. Então, o que às vezes foi difícil para a minha geração, para a geração que veio anteriormente, que para as próximas, cada vez esses passinhos, eles sejam passos mais leves, passos que buscam uma maior equidade, passos com mais justiça, com mais proporcionalidade. E hoje nós estamos em 13.400 seguidores, e nos nossos grupos internos, que nos grupos quem participa são os estudantes e são os VETs pretos, nós temos mais de 570 membros, isso, gente, a nível nacional, no nosso Brasil todo, e alguns países do exterior também. Em Camarões nós temos, em Portugal, nós temos também em algum país que eu não vou lembrar agora, dos Estados Unidos, mas nós temos então VETs aí em todos os cantos, mas a nível nacional principalmente, e o mais sensacional, gente, de todas as áreas, tá? Começou por conta da necessidade, dessa demanda de clínica de pequenos, depois eu vou falar um pouquinho dos fundadores, mas veio expandindo dessa forma tão grandiosa, e nós temos esse grupo aí consolidado e coeso, que vem trabalhando em conjunto, tão em conjunto ao ponto de que nós conseguimos segmentar o nosso grupo principal, a diretoria principal do Afrovet, que eu também faço parte, mas nós conseguimos criar um espaço de day, né, a partir do quê? De observar a necessidade, né? Então, de pequenas necessidades foram surgindo iniciativas em nosso grupo, e cada vez mais isso acontecendo. Meu recorde com esse é 280. Vai carregar, ainda bem. Bom, gente, esse vídeo aqui é um vídeo de inspiração e para que seja um ponto de reflexão, de pensamento para a gente. Esse vídeo aqui eu tirei lá do Instagram da SP Invisível, que tem aí uma atuação há mais de 3 anos com pessoas em situação de rua, né, em situação de vulnerabilidade, mas principalmente pessoas em situação de rua. Então, eles fazem um trabalho incrível levando alimento e acolhimento e escuta ativa para essas pessoas. Nós sabemos que a população de rua é muito presente, principalmente falando aqui de São Paulo, né? E junto com a população de rua também tem o quê? Os animais de rua, os animais que estão junto com essas pessoas em situação de rua. Então, é mais um recorte das múltiplas camadas sociais que os médicos veterinários também atuam. E aí, esse vídeo, ele me tocou muito. O Kennedy é o protagonista, é esse morador em situação de calçada, e esse vídeo foi postado no dia 23 de julho, então é um vídeo recente, falando a respeito da importância do saber. E aí, eu senti de compartilhar com vocês, porque aqui não é um saber, apenas o saber técnico, ou exclusivamente o saber técnico, é o saber da vida, é o olhar para fora da nossa bolha, é o olhar além, porque quando nós olhamos, temos esta capacidade empática de olhar o além, né, para além da nossa bolha, a gente consegue perceber coisas que talvez hoje passem desapercebidas, mas que elas são presentes no nosso cotidiano, né? Então, se eu estou falando de buscar diversidade, de busca pela equidade e pela inclusão, eu preciso olhar além do óbvio, além do que eu estou vendo, além do que eu estou vivendo. Eu preciso ampliar a minha visão. E o conhecimento proporciona esta viagem maravilhosa e transformadora para a gente, né? E o saber, ele abre essa porta. Então, eu vou compartilhar o vídeo, é um vídeo bem curtinho, e depois também fiquem à vontade, fica um convite para quem estiver nos assistindo ao vivo, quem for assistir depois da gravação também, e que ainda não conhecem as iniciativas do SP Invisível, vão lá para poder conhecer, porque o que é bom tem que ser multiplicado, tem que ser visto, tem que ser lembrado, né, e tem que ser trazido cada vez mais. Então, eu vou dar um play aqui
Meu recorde com esse é 287 livros em 6 anos. Se eu falar que pra você em São Paulo é mais fácil você arrumar uma droga do que arrumar um livro, é uma coisa sobrenatural. Cheguei na Bahia lá e lá não tinha o que fazer. Não tinha televisão, não tinha nada. Onde eu comecei a me apegar mais na leitura. O livro é a única coisa que faz um ser humano viajar parado. É a máquina do tempo, pô. Você consegue ir pro passado, você consegue ir pro futuro, você vive um presente. Faz eu viver e entender a minha realidade, mas também ao mesmo tempo eu fujo dela. Eu tô aqui, eu abro um livro, nada tá acontecendo, eu tô dentro do meu livro. Para mim alcançar minha medalha, eu tenho que lutar contra mim mesmo, pô. Se eu sei que eu preciso da minha mente no lugar, eu preciso habituar e treinar ela. Um corredor, se ele sabe que ele precisa treinar a sua respiração, ele vai criar o hábito de trabalhar a sua respiração. Igual um atleta, ele treina, ele cria o hábito. Hoje, para mim, leitura é normal. Se eu ficar sem ler, é anormal. Eu carrego esse hábito na minha vida. Eu vivo sem tudo, pô, mas sem um café e um livro não dá. No final do vídeo faz essa comparação com a parte de atletas, né? Porque como estava na época das Olimpíadas, então eles estavam com essa ação voltado, né? E atrelando aí todas as informações, mas a história, um pedacinho da história do Kennedy e o final que ele fala que sem café e sem livro ele não consegue viver, eu me identifico nisso também, sem café e sem livro é muito difícil, mas compartilhar a história dele traz para a gente, traz para a nossa humanidade, antes de trazer para o nosso profissionalismo, traz para a nossa humanidade o olhar fora do que é óbvio, o romper com a teia, não só olhar fora, sair da bolha, furar a bolha, né? Porque se você fura a bolha e não dá um passo adiante, você continua no mesmo lugar. Então, o romper, atravessar essa teia que envolve muitas camadas, né? Que envolve toda uma estruturação, é extremamente difícil. Isso é contínuo. Então, olhar para uma pessoa em situação de rua, que o nosso olhar muitas vezes ele é invisível para essas pessoas, ou é com um certo desprezo, e aí a gente vê, como diz Racionais, no meio do lixão nasce flor, no meio de uma situação que seria improvável para a gente, tem um cara que lê muito mais, já leu muito mais vezes do que eu, do que você, né? E então isso também fala para a gente sobre oportunidades, né? Será que o mérito, realmente, a meritocracia está envolvida em tudo isso? A gente poderia falar sobre essas camadas, né, horas e horas, mas como hoje eu tenho que me ater a falar sobre o Day, incluir tudo isso também, olhar fora do que é o óbvio, do que a gente está, do que está só à altura dos nossos olhos, criar possibilidades, né, para este além, porque criar as possibilidades para além deste óbvio do que a gente está acostumado, está rotineiramente, automaticamente, muitas vezes vivendo, faz com que a gente expanda e consiga ver através do Kennedy, por exemplo, né? Ver e aprender através da história e da vivência do outro. Isso faz com que a nossa humanidade melhore demais. Não tem como a gente se tornar um bom profissional apenas técnico, ser muito, muito bom tecnicamente, se essa pessoa não for uma boa pessoa antes de tudo. Tem uma fala do Joel J, que ele fala que pessoas se conectam com pessoas, e é uma grande realidade, né? Independente de qual for a nossa área de atuação dentro da veterinária, lidando com cães, com gatos, com produção, com a parte acadêmica, talvez a parte acadêmica é o que mais vai lidar com pessoas diretamente, mas outras áreas, se a gente não parar e não olhar com esse olhar de humanidade para o outro, né, e lembrar que primeiro são pessoas sobre pessoas, essas conexões elas são fundamentais. E aí eu quero trazer para vocês, né, o que significa essa sigla DEI. Eu achei muito curioso quando vocês fizeram a postagem, eu compartilhei lá no Instagram, que algumas pessoas me chamaram no direct, perguntaram o que é DEI, né? Porque eu estou sempre falando de gatos, então é fazer um movimento fora de uma curva habitual do que esperavam de que eu fosse falar. E aí eu falei, gente, DEI é uma sigla, mas eu vou conversar mais sobre ela. Então, eu com um convite também para que eles estivessem aqui ao vivo, ou posteriormente
assistindo a nossa aula para entender o que é DEI, né? Essa sigla, diversidade, equidade e inclusão. Essas 3 letrinhas que carregam em si um peso, mas um peso num bom sentido, um peso da representação do que significa a diversidade, o que ela promove, o que ela traz para a gente, e a importância, né? O mesmo com a equidade e com a inclusão. Então, eu vou falar de forma setorizada, separada de cada um deles, trazendo alguns exemplos também, para que todo mundo vá, né, seguindo aí em conjunto. E aí aqui, gente, essa imagem pequenina aqui é um print da tela do meu celular de quando o nosso comitê de DEI foi criado. Então aqui 6 de novembro de 2022. Já havia tido um grupo, criou o grupo, mas nunca colocou nada, mas começou a realmente ele a existir. Antes ele era só um sonho aqui, em 1 de julho. E aí, em novembro, foi quando ele realmente tomou forma e passou, saíram e outros chegaram, né? Então, como que isso como isso se estruturou, o início do nosso DEI, que ainda falei, é um grupo, é um comitê novo, mas é um comitê determinado em semear a diferença dentro da medicina veterinária. E aí o nosso início, né? O início veio também da necessidade de consolidar esse ecossistema plural. E aí o que significam essas palavrinhas difíceis, né? E as palavras em destaque aqui, ecossistema e plural. O que o ecossistema tem a ver com um ambiente corporativo, né, empresarial? O ecossistema é este espaço, o espaço físico, mas não somente o espaço físico, é esse espaço de troca. Então, é um ecossistema. Tem ecossistema circular, piramidal, que é como o fluxo, né, vai acontecendo ali. Então, a criação desse ecossistema. O nosso ecossistema é um ecossistema circular, né? Que é o que? As indicações. Eu sou médica de gatinhos, então se eu não puder atender, eu vou indicar um outro vet de gatinhos. E o outro vet de gatinhos vai indicar o outro vet de gatinhos. Então, você faz isso de uma forma circular. Então, esse ecossistema. E o porquê de plural, né? Plural, se a gente voltar lá para a parte da gramática, muito tempo atrás, as palavras no plural, né? Como é que a gente a fonética das palavras que vinham no plural, como aprender o plural de determinadas palavras. Então, o plural traz para a gente isso, que é mais do que um, que é exatamente o que é o coletivo, é mais do que um. O coletivo o quê? São vários, né? Vários com as mesmas intenções, propósitos, visões, trabalhando em prol de uma causa que tem um ponto, tange um ponto em comum. Então, a partir deste ponto em comum que várias pessoas têm, né, isso vai desenrolando. Esse ecossistema, ele tem essa consolidação e tem essa manutenção, essa engrenagem, sabe? Exatamente isso que vai desenrolando. Então, o ecossistema, se fosse fazer aqui uma alusão, seria exatamente isso. Uma imagem aí seria como uma engrenagem, que são várias peças, cada uma tem a sua função e a sua devida importância, mas elas em conjunto trabalham muito melhor. Elas podem ter uma autonomia, sim, mas em conjunto elas têm algo que conecta e que faz essa engrenagem realmente desenrolar, acontecer. E o Afrovet é isso, e o DEI dentro do Afrovet é exatamente isso. E aí, para conseguir trazer de forma mais clara o significado de cada uma daquelas letrinhas e as palavras, que agora nós já sabemos também, então, a diversidade, a equidade e a inclusão. O que significa diversidade? Pluralidade. Mais uma vez a palavrinha do plural. Pluralidade o quê? De pessoas em relação às suas culturas, em relação às suas crenças, em relação à sua biologia, ao gênero que a pessoa se identifica, a sua etnia, a sua condição física e a sua condição intelectual. Então, de forma resumidinha, seria o quê? A composição da diversidade vem a partir da sua raça, então aqui a etnia que eu coloquei,
Então, os aspectos raciais, os aspectos da comunidade LGBTQIA+, que aí entra com a parte biológica e de gênero também, né? E a condição física e intelectual, as pessoas portadoras de alguma deficiência. Então, seriam esses grupos, né? Mas eu vou associar, vou incluir mais um aqui agora na minha fala, não na escrita. As pessoas idosas também, porque há o tal do etarismo, que é assim, a pessoa ficou idosa, aí não pode mais, vai sair do mercado de trabalho, não tem mais condição de trabalhar, como se o fato de se tornado biologicamente idoso, porque né, é natural, é esperado, né? De que a sua faixa etária determina se você tem ou não alguma habilidade, né? E quando a gente fala de diversidade, a gente está trazendo tudo isso, todas essas pessoas de forma plural para dentro desse meio, fazendo com que todas essas pessoas, né, elas tenham o quê? Acesso ao mercado de trabalho e um acesso proporcional, que está no nosso segundo tópico, que é a equidade. Mas que todas essas pessoas, elas tenham acesso a essas vagas, que não barre, como eu falei, na idade, que não barre na etnia, que não barre na condição física e intelectual, que não barre no gênero, que não barre no seu sexo biológico, que não barre na sua cultura, que não barre a partir da sua crença, se você tem determinada crença, determinada forma de expressar e de proferir a sua fé, que isso não seja um impeditivo para você conseguir determinada vaga em um trabalho, né? Ou se você já trabalha em algum lugar, você conseguir uma ascensão, uma promoção nesse lugar a partir de algum desses pontos. Então, a diversidade, ela vem e ela traz exatamente tudo isso. Ela quer exatamente tudo isso. Ela quer colocar toda essas diferenças, né? Tudo junto. Ela quer aproximar, ela quer trazer tudo isso. Porque nós fomos ensinados e ainda repercutimos uma fala inapropriada de que somos todos iguais. E não somos. Não somos todos iguais, não partimos dos mesmos lugares, não temos acesso às mesmas informações, aos mesmos caminhos, nós não temos as mesmas facilidades. Então, primeiro ponto é de que a gente tenha muito claro que isso que foi trazido culturalmente na nossa base educacional e cultural, de que somos todos iguais, de que isso não é uma verdade. E aí tem uma fala que eu gosto bastante, eu gosto muito de estudar sobre maternidade, mesmo ainda não sendo mãe, é algo que eu gosto bastante, principalmente uma educação positiva. E aí, em algum desses meus estudos, teve a fala escrita, né, de uma pensadora trazendo a respeito da maternidade, e aí ela faz um exemplo comparando com a tomada, porque ela está falando, como eu estou falando aqui, né, da diversidade, a importância de, independente da idade, dessa mãe ser acolhida naquele grupo, né, e aí as mulheres mais velhas não estão aptas mais para serem mães, né, porque no meu tempo era assim, aí ela fala, então, seu tempo está lá atrás, porque até as tomadas mudaram, e eu gravei isso de uma forma tão aqui dentro de mim, e eu continuo reproduzindo essa fala, porque assim, até as tomadas mudaram. Então, talvez realmente anteriormente, na nossa base estrutural, né? A pessoa faz parte da comunidade LGBTQIA+, ela não vai conseguir determinado tipo de emprego. Se a pessoa tiver tal vestimenta, ela não vai conseguir determinado tipo de emprego. Se a pessoa assumir o seu cabelo, né, o seu black, ela não vai conseguir determinado tipo de emprego ou uma ascensão social, promocional, por conta de características físicas ou por conta de características biológicas e de gênero, né? Então, assim, isso talvez era uma verdade lá atrás, mas hoje as coisas vêm mudando, as tomadas mudaram, então não dá para a gente hoje, 2024, ficar ancorado no pensamento e na fala retrógrada de que, mas sempre foi assim, sempre foi para quem, né? E assim, esses grupos que eu citei aqui, que a diversidade traz para perto, ela traz para perto porque eles estavam longe, porque eles nem tinham acesso a isso. Então, criar a diversidade não é para fazer gracinha no mês de julho, né? No mês da consciência negra, né, no mês de novembro, não é para fazer esse diferencial, não é isso. A diversidade, ela é real. A diversidade, ela foi criada porque se notou que
essas pessoas, elas estavam completamente marginalizadas da nossa sociedade, marginalizadas dessas possibilidades de ascensão só porque elas eram elas, né? E não tem como isso ser naturalizado, não tem como a gente hoje achar que isso ainda é normal, né? Embora esse pensamento ele permeia, porque mais uma vez a nossa sociedade ela foi estruturada, né? Pensa na construção de um prédio, tem todo um alicerce. Infelizmente, o nosso alicerce ele vem de um alicerce machista, racista, homofóbico, né? Enfim, então isso faz parte do alicerce. Mas o que a gente está fazendo aqui? A movimentação da diversidade é romper com esse alicerce, é criar outros alicerces, né? A criação desses novos alicerces traz para perto quem antes estava o quê? Estava afastado, quem antes estava na periferia, e não é uma periferia geográfica, a periferia estrutural, que estava distante, que estava afastado e não era permitido chegar até as melhores oportunidades. Hoje, a partir da diversidade, estas pessoas com estas características, né, elas podem chegar. Então, a diversidade, ela vem como um novo alicerce e uma ponte conectando essas pessoas com melhores possibilidades e oportunidades, né? Para muitas pessoas sair a saída, né, a mudança, a guinada na vida, né, vem a partir do estudo. A educação ela é fundamental e Mandela disse isso algumas vezes, que a educação é o que transforma o mundo, né? E o que ele demonstrou isso para gente? Ele é um rapaz em situação de rua e que já está lá lendo e está buscando um refúgio, está buscando sair daquela situação e o mergulho dele é dentro da leitura. Ele mergulha, ele cria uma nova realidade, ainda que momentaneamente seja aqui dentro da cabeça dele e não estrutural, né? Mas ele cria essa nova realidade a partir da leitura, a partir da educação. Então a educação transforma. A diversidade, a equidade, a inclusão, elas vieram a partir de pessoas inconformadas com a estrutura atual e que viram a possibilidade e a necessidade de criar novas estruturas, sendo que, eu falei, essas pontes que conectam. E aí a equidade, né, ela vem que reconhecendo que nós não somos todos iguais, nós não somos, gente. Né? E não é errado, não é feio falar isso. Se alguém quer falar, mas todo mundo é igual. Não, não é. Todo mundo não é igual. Nem se você for gêmeo de alguém, gêmeo univitelino, né? Você não é igual, você é um indivíduo, né? As pessoas não vêm dos mesmos lugares, elas não têm as mesmas portas abertas, as mesmas oportunidades, elas não sobem as mesmas escadas, né? Eu posso estar subindo uma escada rolante, fazendo um total de zero esforço, ou bem pouquinho, e o colega do meu lado está tendo que subir uma escada manualmente, tendo que subir a escada tradicional. Eu não posso dizer que só porque nós dois subimos em escadas que nós tivemos acesso à mesma oportunidade, porque a minha escalada nessa subida da escada foi qual o esforço que eu tive que fazer? Dar 2 passinhos, subir na escada rolante, a rolante fez todo o movimento. Esse meu colega, ele teve que subir cada um daqueles degraus. Quem vai chegar primeiro lá em cima? Vai depender da quantidade de barreiras que tiver na escada que o meu colega está subindo, porque provavelmente a minha está só ascendendo. Então, nessa escada rolante da vida, né, tem gente que não tem nem acesso a chegar até a escada, né? Então, que dirá uma escada rolante, né? Então, reconhecer isso é fundamental, porque isso, gente, a gente vai quebrando tabus e tirando a nossa venda social, né, de que todo mundo é igual, de que todo mundo é só trabalhar bastante que todo mundo consegue. O que não é uma verdade, né? Existem muitas outras camadas dentro disso que vão te levar ao sucesso, né? A prosperidade, a aquisição e a ascensão. Não é apenas trabalhar bastante, porque tem muita gente que trabalha bastante e que não consegue ascender. Tem gente que trabalha menos e ascende, porque provavelmente ela teve outras possibilidades, ela conseguiu conhecer outros mundos, né? Ela conseguiu ter outras imersões, outras experiências que fizeram ela expandir. Então, o conhecimento ele vem expandindo e essa expansão proporciona que a gente chegue a lugares que outros que não tiveram as mesmas oportunidades e experiências não vão chegar.
Então, a equidade traz isso, né? Que nós, mais uma vez, reconhecemos que nós não somos iguais, não dispomos das mesmas oportunidades e acessos a estas oportunidades, tá bom? E ela visa criar medidas que diminuam estas desigualdades. Então, se eu estou na escada rolante da vida, o meu colega está na escada manual, então, poxa, o degrau dele pode ser um degrau menor, para que proporcionalmente diminuir essa desigualdade. Ele tem uma maior proporção diante eu que estou ascendendo, né, lá na escada rolante, o degrau dele, se o degrau for menor, ele consegue dar uma corridinha e talvez chegar lá no final dessa escada junto comigo. Se o degrau que ele estiver subindo nessa escada forem degraus que são desproporcionais, um degrau alto, um degrau muito baixo, ou um monte de degrau muito alto, ele vai ter que fazer um esforço muito maior, né? Então, é exatamente criar mecanismos, né, estratégias que possibilitam diminuir estas desigualdades. E aí a inclusão. A inclusão ela vem de criar ambientes onde todas essas diversidades que eu falei ali acima, de que elas sejam vistas, de que elas sejam acolhidas e que a gente diminua a vulnerabilidade, né? E o porquê vistas? Aqui tá vendo que a inclusão, ela inclui realmente, mas ela quer que as diversidades sejam vistas. Ela não quer colocar um paninho ali na diversidade e falar, ah, não, nós somos iguais, ai, somos iguais. Não, ela quer realmente falar, não, nós somos diferentes e somos diferentes por isso, por isso e por isso. Porque se eu sei quais são as diferenças, eu consigo criar estratégias, criar pontes individuais para facilitar a estrada de cada um deles, sabe? Como somando com a equidade, o exemplo que eu trouxe da escada. Se sou eu, Débora, que vou subir uma escada, uma pessoa que também não tem uma deficiência motora e uma pessoa cadeirante tiver que subir estas escadas, né? Concordam que os acessos a essas escadas vão ter que ser individualizados? Porque eu tenho uma necessidade, a outra pessoa tem uma outra necessidade, a pessoa cadeirante tem uma necessidade distinta da minha e da outra pessoa. Então, eu preciso olhar estas diversidades, né? Elas têm que ser vistas e acolhidas. Quando eu acolho, eu entendo que o cadeirante não dá para ele subir a escada tradicional. Talvez, depende de como for a estrutura da escada rolante, ele consiga subir. Ou talvez eu vou ter que criar um acesso, uma alça, enfim, uma cadeira acoplada na escada tradicional para que ele se sente ali e que ele consiga subir essa escada da maneira que cabe a ele. Não subindo degrauzinho, pezinho por pezinho ali no degrau, mas subir de uma outra forma. Então, isso faz com que a gente tenha que olhar e criar estratégias, criar pontes, mas também pontes que sejam estratégicas, senão eu estou colocando todo mundo de novo no mesmo grupo. E a inclusão, ela vem disso, né? Ela vem de realmente incluir através desse acolhimento e eu diminuo essas vulnerabilidades. Eu diminuo essas grandes lacunas que são criadas socialmente, inclusive dentro do meio corporativo, inclusive nas nossas relações. Eu falei do meio corporativo, mas isso vale para o ambiente clínico, para o ambiente hospitalar, que é um ambiente menor, né? Falando de corporativo, talvez dê uma ideia de uma multinacional com muitas mil pessoas trabalhando ali, mas é um ambiente pequeno, um hospital, uma clínica que tem um número menor de funcionários, a problematização, ela acontece da mesma forma. Se eu estiver numa clínica, tiver um veterinário que tem uma limitação motora, né? Então ele já se encaixa na parte de diversidade, ele já é um veterinário é um veterinário PCD. E nessa clínica tiver um monte de tudo que você for andar tem degrau, tem desnível, sabe? Desnível para entrar no consultório, desnível para entrar na internação, desnível para ir ao banheiro. Para esse veterinário que tem essa condição PCD, para ele isso já pode ser muito, muito desafiador. Não é no primeiro dia, mas uma trajetória lá dentro desse lugar vai exigir muito dele, vai exigir atenção. Às vezes ele está com um pouco de pressa, ele pode acabar perdendo ali o equilíbrio, se machucando, se lesionando. Então, eu trago o exemplo macro de um evento, de um ambiente corporativo, mas um ambiente menor também é corporativo, né? Envolvem pessoas que estão trabalhando em prol das suas causas ali. E esse ambiente ele tem que ser fisicamente e emocionalmente
mentalmente equilibrado para todo mundo que está lá, dentro de cada uma das suas diversidades. Criar um espaço de DEI é fundamental para todas as empresas. Eu espero que nessas construções futuras empresariais, de que o DEI esteja ali, como é importante ter um gerente, uma gerente, ter o espaço do DEI, porque cada um dentro da sua diversidade precisa ter esse espaço de ser visto, de ser reconhecido, de ser acolhido, de ser ouvido também. Não só por situações que podem acontecer dentro da empresa, mas fora. De repente, usei o exemplo da clínica. Eu vou atender uma vet negra e eu sou completamente desrespeitada, invalidada por um tutor. Com quem eu vou conversar sobre isso? Com quem eu vou compartilhar essa minha dor? Qual é o meio jurídico que eu posso ter acesso? Eu tenho direito a ter acesso a um meio jurídico, a fazer uma queixa formal, né? E se eu tenho, como que eu vou fazer isso? Então, até estas informações que parecem, às vezes, simples, ou às vezes parece que nem vai fazer parte do dia a dia, isso é uma realidade. Então, ter o espaço, ter esse comitê, esse espaço de DEI, ele é imprescindível em todas as empresas. E aí a importância vem, aqui está o slide, mas vem junto com tudo isso que eu já estou trazendo aqui, né? A importância de ter esse espaço de DEI. Vamos lá. Pontos de transformação ativa, tá? Que devem de ser implementados nas empresas, né, dentro dos setores veterinários, assim como na nossa sociedade. A sociedade é o macro. Aí a gente vem aqui para a veterinária, que é um micro, mas é um micro proporcional, tá bom? Não é um micro minimizando. Mas criar esse espaço de transformação ativa e soma com o que eu disse da tomada. Ah, mas até antes, no meu tempo, não era assim. Ai, para que isso? Porque o seu tempo eram outros tempos, tinham outras dinâmicas, outras dificuldades, outras questões para dar, né? Eu não invalido o tempo de antes, ele também é importante para a construção do hoje, do presente, como o nosso presente, daqui a alguns anos vão olhar lá e vão falar, nossa, mas faziam só isso, mas a gente sabe o quanto a nossa luta ela é diária nessa construção e ela é importante. Então, olhar para o passado não é olhar com um olhar de invalidação ou de menosprezo, é olhar com um olhar de validação, de olha, foi importante, até aqui valeu, beleza, mas ó, agora os passos, né? Tem uma personal organizer chamada Marie Kondo, e ela é sensacional, tem várias, tem vídeos dela, enfim, no YouTube, mas tem série dela também, que ela trabalha com essa cultura, com essa gestão de organização dentro das casas, né? Então, essa personal que cuida do seu guarda-roupa, cuida da sua casa como um todo, para as coisas ficarem mais harmônicas, mais organizadas, porque tem toda a parte de energia, enfim, do trabalho dela. E aí tem algumas cenas que ela fala meio que assim, a pessoa tá apegada com uma roupa, né? Tipo, uma roupa quando eu era criança. Mas assim, essa roupa não serve mais em você. Para que você vai deixar ela aqui ocupando espaço no seu guarda-roupa? Ai, não, mas é porque eu tenho um apego muito grande com essa roupa. Tá, mas tudo bem, o apego não precisa ser um apego físico. Pode ser aqui, ó, tá bom, essa roupa ela foi importante para mim. Eu tenho várias fotos de quando eu era criança com essa roupa, só que essa roupa não me cabe mais e ela ocupa um espaço físico real no meu guarda-roupa. Para que eu vou continuar ocupando esse espaço? Você vai tirar essa roupa, vai agradecer, se despedir dela e abrir espaço para o novo. Então, é mais ou menos isso que a gente também tem que fazer com estes conceitos que hoje não se encaixam mais, né? Eles vieram até aqui, valeu, muito obrigada, e agora um beijo, tchau. Agora vamos estar abertos aos novos conceitos, né? E estes conceitos, gente, é importante trazer também que eles são mutáveis, eles devem ser adaptáveis, porque a sociedade vem mudando. Eu me formei, como eu falei no começo, em 2012. Eu vivi uma outra realidade com gatos. Inclusive, quando eu falei que ia trabalhar com gatos, eu cansei de ouvir, vai morrer de fome. Imagina, as pessoas nem levam gato no veterinário, gato nem vai no veterinário. E eles estavam errados, mas naquela época, dentro da visão que eles tinham, né, as pessoas nem levavam gato no veterinário. Como é que você vai trabalhar só com gato? E olha hoje o gato, né, o número de cães e gatos nas famílias vem crescendo cada vez mais. O número de gatos tá
quase ultrapassando o número de cães aqui em território nacional. Em outros países já ultrapassou. Hoje já tem o conceito reconhecido judicialmente de família multiespécie. Então, assim, o que essas pessoas falaram há 10 anos atrás estava dentro do que elas viveram, da realidade delas. Não é a realidade uma década depois. E uma década passa muito rápido, né? Então, as coisas, gente, elas são passíveis de mudança. Nenhum contrato é geracional, tá bom? A gente faz agora o que cabe e vamos vendo o que a gente pode ir mudando para daqui 3, 5, 10 anos, para as próximas gerações. Mas é importante reconhecer os passos antes, né? O que nos serviu até agora não vai servir para sempre. Nada de ficar com este apego com o que não vale mais a pena, com o que não nos impulsiona profissionalmente e, por consequência, não impulsiona a nossa profissão também, né? E aí, outros pontos importantes aqui, né? A importância, a relevância, desde a parte clínica até os hospitais, essa cultura organizacional de ter dentro de tudo isso, não foi? Desde a clínica, da clínica com uma rede enorme de clínicas, né, até uma clínica de bairro, uma clínica menor, ter estes espaços. É claro que um day dentro de uma clínica que tem pouquíssimas pessoas, né, de uma clínica de bairro, às vezes se for uma clínica que trabalha 2, 3 pessoas, é praticamente impossível. Mas aí não é sobre a estrutura de day, mas sobre o que abrange essa filosofia, né? O que abrange, o que inclui a ideia do day. Então, trazer isso, não só de forma estrutural, um espaço físico, sei lá, pessoas que trabalhem com isso, mas esta ideia, ela precisa começar a permear o nosso meio, né, profissional, ela precisa começar a entrar e fazer parte dessa fluidez, dessa formação da medicina, na medicina veterinária e dos médicos veterinários, tá? Então, uma prática implementada nas empresas multinacionais, a gente já vê isso em empresas grandes, porque é um conceito que veio de fora, então empresas multinacionais já há esse espaço, né? Já existe esse espaço que sempre é um espaço passível também de melhorias, de ajustes, né? Não tem como eu, por exemplo, criar um espaço de diversidade, equidade e inclusão que seja um ambiente completamente embranquecido, que tenham só pessoas brancas, porque a parte da diversidade já está falhando, né? Então, tem que ser um espaço que realmente seja diverso, que seja equalitário, que seja inclusivo em cada uma das suas letrinhas, né? E a construção de um outro nível, outro patamar de seriedade, gente, e de maturidade na medicina veterinária, né? Como eu falei lá no comecinho, a nossa profissão, ela ainda é vista socialmente, tá bom? Com uma coisa meio infantilizada. E aí eu vou dizer pela clínica de pequenos, né? Quando eu falo, então, em uma roda de pessoas novas, o que você faz? Eu sou médica veterinária. Ai, que lindo! Eu sempre sonhei em ser médico veterinário. Você ama os animais, né? Então, como os animais, eles têm todo esse apelo, né, de infantil, essa coisa, na verdade, inocência, né? Essa coisa inocente, essa coisa fofa, essa coisa afetuosa. Então, a nossa sociedade, que outrora veio de bases que não devem ser mantidas, ainda vê o médico veterinário com aquela coisinha de ai, que coisinha fofa, que lindo, né? Eu já ouvi coisas tipo, você é um anjo de Deus, você é uma enviada dos céus. Falei, nada disso, não me coloque nessa posição, não, eu sou meramente uma humana, completamente passível de erros e completamente desejando mudanças, inquieta, que erra, que acerta, que está sempre buscando aí se conhecer mais e conduzir melhores caminhos para mim e para minha profissão, que eu sou completamente apaixonada, né? Então, mudar a nossa forma de atuação, trazer essa maturidade, gerar essa maturidade no nosso dia a dia profissional, sabe? Profissionalizar as coisas, né? Faz com que quem contrata os nossos serviços também nos olhe de uma outra forma, né? E não é só o olhar a respeito da parte financeira, é o olhar da importância, da relevância, sabe? Olhar com um olhar de admiração, uma admiração real de, olha,
realmente como eles são importantes, como os médicos veterinários são fundamentais na nossa sociedade, né? Em cada um dos aspectos, seja cuidando da parte dos bichinhos diretamente, seja na parte de alimento, enfim, onde nós olharmos, nós aqui, VET, sabemos disso, né? Mas a sociedade não sabe. Então, eles não sabem por quê? Porque a gente talvez não esteja falando. Nós não estejamos numa posição de proprietários, sabe? De quem está empossado daquilo, de quem tem certeza do que está fazendo e essa certeza de empoderamento, de segurança, de diferença na construção. Então, nós precisamos também rever a nossa forma de nos colocarmos. A veterinária é um curso que já tem um tempinho, então o que valia antes, né, como valia para o que era preconceituoso, algumas atitudes valiam antes, mas hoje é um novo modelo, né? Hoje nós falamos de família multiespécie, então hoje o gato não é mais o gato que mora no telhado, né? Também tem eles, né? Mas hoje o gato, ele é o filho da família, né? Se ele é o filho da família, então, como verte de gatos, eu sou a pediatra desses gatos, né? Eu sou alguém importante nessa família também, nesses cuidados. Então, estou trazendo meu exemplo mais uma vez, mas para que vocês aí, cada um dentro de si, da sua área de atuação, vai trazendo isso, vai trabalhando isso. É importante de que nós trabalhemos as nossas competências, tá? Além da nossa técnica, as nossas competências, porque nós somos multiprofissionais. A gente não vai simplesmente atende, chega lá, o gato chega, o cachorro chega, você faz o exame físico, faz a prescrição, entrega para o gato, para o cachorro e sai da sala. Não, a gente já tem que começar conversando com os seres humanos. Então, nós temos que ter realmente essa múltipla potência dentro de nós, de forma trabalhada, para que a gente consiga ter repertório social para conseguir nos comunicar, para conseguir pontuar, para conseguir, por exemplo, estar aqui, né? Uma veterinária de gatos que fala de comportamento, de luto, de morte, falando sobre DEI e trabalhando no DEI. Então, olha que bacana, que grandioso, que rico tudo isso. Tem espaço para que a gente construa tudo isso em conjunto, né? E quais são as iniciativas? Quais são as iniciativas, gente? Né? Como que a gente vai realizar tudo isso? Eu já sei o que é o DEI, já sei a importância, como é que eu começo a implementar isso na minha empresa, trazer isso para o mundo da veterinária, para o mundo prático da veterinária, né? A implementação de práticas que incentive a diversidade e esse acesso equalitário. Então, dentre isso, está aqui até no último, letramento racial, porque eu estou falando principalmente do Afrovet, né, da parte racial, que é onde eu me encaixo, né, vagas afirmativas, então, de criar processos seletivos para incluir essas pessoas, incluir, como está aqui, ó, no segundo tópico, promover uma cultura organizacional que valorize a diversidade e a inclusão como lideranças negras, então eu estou falando do aspecto racial, como lideranças PCDs, pessoas com deficiências, sejam físicas ou sejam intelectuais, mulheres no poder. E aí, convido vocês a entrarem depois no Instagram da ONU Mulheres, que está com algumas iniciativas ao longo deste mês, sensacionais. Lá é sempre bom, mas cada vez fica melhor, né? Pessoas 50 a mais, então essa pessoa continuar inserida no mercado de trabalho, né, é importantíssimo, ou ser reinserida no mercado de trabalho, né? Então, 50 a mais, toda a comunidade LGBTQIA+, né? E não é só ir lá, contratamos uma pessoa, contratamos um gay, contratamos uma lésbica, contratamos uma pessoa trans. Não é só a contratação, é a manutenção dessas pessoas dentro da sua empresa. Então, é a manutenção dessa liderança negra, dessa pessoa PCD, dessa mulher, porque essa mulher, ela pode querer ter filhos ou pode não ter filhos. Se ela tiver filhos, o tempo de licença maternidade, como é que vai ser a reintrodução dela no mercado de trabalho quando ela voltar pós licença maternidade, né? Então, tudo isso tem que estar dentro dessa manutenção empresarial, pessoas 50 a mais, né? Então, não é só a contratação, não é só abrir vaga, processo seletivo com cotas para pessoas 50 a mais, para pessoas LGBTQIA+, para pessoas negras, né? Então, as cotas raciais, não é só isso, não é só abrir, isso é uma parte, é um segmentinho. Quando você abre as vagas, né? Essas vagas afirmativas, você está abrindo a porta. Essas pessoas vão ter as chances de entrar, beleza. E a partir do momento que elas entrarem,
como que eu, como empresa, vou cuidar, vou gerir essas pessoas e todas as dinâmicas, né, que elas trazem por si só, porque elas trazem ali dificuldades no sentido no sentido social. Por exemplo, eu vou trazer casos que são relativos ao racismo, que se eu compartilhar às vezes com uma pessoa branca, ela vai falar, imagina, Débora, nada a ver, né? Porque eu não passei por isso. Mas é claro que você não passou, nós somos pessoas distintas, nosso tom de pele já distancia muita coisa, né? Então, como você vai fazer essa gestão? Porque essa pessoa, eu uso o termo demandas, essas pessoas, elas vão vir com demandas por ser exatamente quem elas são. E se elas não tiverem um lugar dentro da empresa, né, esse espaço, para que elas possam externar isso, principalmente diante de situações conflitosas, né, de situações vexatórias, de situações de desrespeito, de assédio, se elas não tiverem esse espaço, elas vão estar nesse ambiente, mas elas vão estar a que custo? Elas vão estar como? E aí, aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, como que vai estar a saúde emocional dessas pessoas num ambiente que elas só puderam entrar, elas só foram inseridas, mas elas não são cuidadas, as necessidades delas não são respeitadas. Eu vou usar o exemplo de uma pessoa PCD. Se a pessoa PCD, ela entrou na empresa, só que o acesso dela, a empresa constrói rampa em tudo, mas constrói uma rampa de quase 90 graus, né? Como é que essa pessoa PCD, uma pessoa cadeirante no caso, ela vai conseguir subir essa rampa? Quantas rampas ela vai conseguir subir? Então, não é só a abertura dessa porta, é a inserção e a manutenção, né, destas pessoas. Aí sim a gente está promovendo realmente a diversidade, a inclusão e essa busca aí pela equidade, para que as coisas sejam mais equilibradas, né? E todo mundo possa ser visto e ser lembrado. Outra coisa também, gente, outra prática, adotar uma abordagem de recrutamento com foco nas habilidades e no know-how dessas pessoas, né? O que essa pessoa é boa em fazer? Ah, Débora, eu só vou saber se eu ler o currículo dela, tá bom, né? O que tem de diferente nesse currículo? Quais são as expertises dessa pessoa, né? Se a gente fosse fazer aqui, seria mais ou menos assim, sabe o The Voice, que as pessoas têm os 4 jurados, eles estão com a cadeira de costas e eles estão ouvindo as pessoas. Eles não fazem ideia quem é aquela pessoa. E a partir do ouvir, eles vão avaliar. Bom, essa voz, beleza. Ah, aqui é bom, aqui não é tanto. Vou querer essa pessoa no meu time. Pum, vai lá e bate e a cadeira vira. E aí ela tem a surpresa e vai ver quem é a pessoa, né? Então seria mais ou menos assim, seria essa abordagem para além do que é visto, né? De olhar a pessoa e falar, será? Ai, você não tem cara de que é um veterinário bom. Não tem cara o quê? Porque você está com dread no cabelo, porque o seu cabelo é o cabelo black, né? Ou porque você é uma pessoa PCD, que tem algum tipo de diminuição na mobilidade, alguma limitação motora, né? Estou falando muito da parte motora, mas isso vale também para os profissionais que são surdos, né? Então, qual que é a dificuldade da gente contratar essas pessoas, né? Ou mesmo uma pessoa 50 a mais, acho que essa pessoa parece que não vai dar conta, vai ter que trabalhar em coisa que é de computador, e pessoas mais velhas não sabem lidar direito com coisas de computador, sabe? Então, esse pensamento, e isso é um pensamento que está naquela sociedade, naquela base, né? A gente tem que o quê? Desmantelando tudo isso, rompendo, atravessando as teias, e a gente vai fazendo isso diariamente, quando a gente para e se faz esse convite para olhar além do óbvio. Então, algumas sugestões aqui. Diversificar as fontes de busca, né? Incluir profissionais que sejam os profissionais multipotências, né? A fonte de busca, em vez de se ater no processo seletivo a buscar de somente um lugar, somente alunos de tal universidade, somente profissionais que se formaram em tal universidade, né? Ou que se formaram em tal cidade. Vamos abrir, vamos expandir tudo isso, porque o outro pode trazer uma vivência que vai ser tão maravilhosa e expandir
expandida para minha equipe, para o meu time, para minha empresa, né? Então, essa expansão, essa abertura vem a partir que quem está contratando. E aí, se a gente está falando de veterinários, de um ambiente corporativo, quem contrata também são veterinários, né? E veterinários que eles não contratam, mas que têm esse poder de fala, de falar, olha, vamos dar uma mudadinha, vamos atualizar essas coisas, porque até as tomadas passaram por atualização, então vamos também, né, nos permitir passar por esse processo de atualização. E aí aqui, gente, caminhando para o final, eu faço esse convite individual, você aí dentro do seu dia a dia, e não é um convite para nesse momento, um convite momentâneo, é um convite para a partir de agora, né? Onde você estiver, seja no meio corporativo, seja no, enfim, no seu trabalho, no seu meio profissional, de uma forma como um todo, no seu meio relacional, então, com os seus outros grupos, né? Você foi, sei lá, num restaurante, você foi no cinema, você foi numa exposição, você foi no parque, você foi dar um rolê na rua, você foi na feira, né? Você foi em algum lugar. Quando você estiver neste lugar, dá uma paradinha de segundos, tá? E olha ao seu redor e veja a quantidade de pessoas que estão ao seu redor, que se encaixam dentro disso. E aí, vou fazer, dentro desse convite como um todo, de olhar ao redor, eu vou trazer algo mais específico. Quando você estiver em meios elitistas, se você for, por exemplo, num museu, numa apresentação da orquestra, se você for ao teatro, né, um musical, se você for a um restaurante mais refinado, a uma coisa mais chique, né? Olha, nesse lugar que você tiver, que você e eu temos acesso a esses privilégios. Quando você estiver nesse lugar, olha ao redor e faz um exercício com você, de procurar quantas pessoas negras estão neste mesmo lugar. E aí eu vou te convidar não só pessoas negras, não pessoas negras servindo, pessoas negras sendo servidas. Então, pessoas que você está sentado na mesa, comendo lá, eu gosto muito de comer, então comendo o seu prato gostoso, favorito em determinado restaurante de determinado chefe renomado francês, né? E aí, quantas pessoas que estão lá na mesma posição que você, desfrutando desse momento e não trabalhando, não servindo? Quantas pessoas PCDs estão ao seu redor e estão nestes ambientes também? Como que é o acesso nesse ambiente? Como eu usei o exemplo da escada rolante, da escada tradicional, tem elevador? Será que todo mundo conseguiria? Essa pessoa PCD que conseguiria entrar nesse espaço por conta da questão financeira, ela teria esse acesso financeiro, mas será que a acessibilidade do lugar permite com que ela chegue até esse lugar? Importante. É um elevador? É um elevador de que tamanho? Que às vezes tem um elevador que cabe uma pessoa em pé só, não entra uma cadeira de roda, por exemplo, né? Ou tem escada para chegar até o elevador. Então, sabe, esses pequenos exercícios, vai fazendo isso no dia a dia de você, porque a gente vai vendo que a nossa conversa aqui é uma conversa expansiva, né? É uma conversa que talvez pode ser meio problematizada, tipo, você vê problema em tudo? Eu vejo muito problema, mas mais do que ver o problema, eu sempre vejo a solução para cada um deles. Eu sou uma pessoa treinada em propor soluções. E eu falo isso muito para as aulas de gato. Quando a pessoa vem e fala, ai, Débora, mas eu não consigo segurar o gato, eu não consigo ser cat friendly, eu falo assim, dá uma respirada, vamos dar um passo antes e ver essa situação de externo, vamos ver essa situação de cima. Você consegue melhorar isso, você consegue mudar isso, você tem que mudar isso, consegue ajustar isso. Então, eu sou uma pessoa treinada em ver oportunidades dentro do caos. É o meu treino de vida, é esse. E, então, para cada problema, eu sempre vou vir com alguma solução. Talvez não seja a solução geral, mas pelo menos um fragmento de possibilidade de solução para sair daquele limbo que está até agora, né? Veja nesses ambientes, gente, também quantas pessoas 50 a mais estão frequentando esse ambiente, né? E aí, esse frequentar é o frequentar também de acesso, né? Fui vou usar o exemplo do restaurante, né? Tinham muitas pessoas, exceto se for um lugar que normalmente vai mais jovem, né? Uma super balada, que aí nem eu vou estar nos 50 a mais também, né? Mas olha esses ambientes, né? Quantas pessoas com 50 a mais estão dentro desses ambientes, e aí também ambientes corporativos, estão na situação como a sua, equiparadas, tá bom? Não estão servindo, beleza? E a comunidade LGBTQIA+.
Então, onde eles estão e como eles estão também. Eles estão na mesma posição que você, né? Porque eu falei, como o convite é individual, então você vai se usar de exemplo. Eu considero lá que estou num lugar legal da vida. Tá bom, então quantas pessoas iguais a mim, parecidas comigo, que igual ninguém é, mas parecidas, similares comigo, elas estão nesses mesmos lugares, né? Quantas pessoas conseguem ter acesso a esses lugares que hoje para mim são lugares mais fáceis, mas quantas pessoas como eu, que tem a minha cara, que tem o meu jeito, um estereótipo parecido com o meu, têm acesso a estes lugares, são vistas nestes lugares e são valorizadas nestes lugares também. Então, exercício de lição de casa, porque toda aula, toda palestra tem que ter alguma reflexãozinha, seja dos gatos, seja de Day, seja onde for, porque a gente vai expandindo e se conectando ainda mais a partir de tudo isso. E aqui meu convite para vocês que estão aqui com a gente, que vão ver depois também, que ainda não conhecem o Afrovete. Aqui tem as nossas redes sociais, lá no Insta, no Face, lá no LinkedIn também, nosso e-mail, no antigo Twitter, né? Agora X, inclusive lá no YouTube também. Então, sigam, fortaleçam, conheçam o nosso trabalho, porque tem sempre muita coisa maravilhosa lá. E aqui eu e um gato, porque eu não poderia deixar de colocar os gatos, e os gatos pretos, que são a minha grande marca de disruptiva, de compromisso e de movimentação também. Então, na minha trajetória, os meus amados pretinhos, eu e um gato preto, aqui agradecendo a vocês, a NBV, pelo convite mais uma vez, a todo mundo que pôde estar aqui online, né? E quem vai ver a gente depois na gravação também. Muito, muito obrigado por esse espaço. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir, né, o que eu dei e a importância dele na nossa profissão, e não só agora, mas a partir de agora, desta nova formação aí dentro e movimentação, né, dentro da medicina veterinária. Então, gente, muito, muito obrigada. Obrigada, Débora. Acho que foi muito, muito bacana. Uma coisa que eu acabei começando a ouvir desde a faculdade por conta de uma vet, assim, né? Ela era veterana na época, né? E eu falo que ela era muito inteligente por ver isso, porque geralmente a gente entra na veterinária com aquela situação de eu gosto de animais. Mas, na verdade, é aquilo que você já começou falando, a gente tem que gostar de pessoas, porque os animais não vão sozinhos à consulta e a gente saber lidar com pessoas e fazer isso da melhor forma deixa a rotina muito mais leve. E além dos tutores, a gente tem os colegas também, né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém tá sozinho. Aquelas pessoas que a gente ficava na faculdade, às vezes nem falava, muitas vezes vai ser aquele colega que você vai trabalhar junto depois. Então, gostar de pessoas é muito importante, e saber desenvolver isso é muito legal. Foi muito, muito boa mesmo a palestra. Ai, obrigada. Ai, que bom que fez sentido aí para vocês, gente. É muito bom ter esses compartilhamentos. É bom falar, mas é muito bom ouvir. Sim, é uma coisa que. E quando a gente já ouviu alguma coisinha aqui ou outra ali, ver uma palestra excelente desse jeito, falar, bom. Eu já sabia que era importante gostar de pessoas, mas a gente tem formas de mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos para tornar tudo mais leve, não só para os outros, mas para a gente também. A gente tem uma rotina que não é tão leve assim, né? A gente carrega um peso muito grande na veterinária, então deixar tudo mais leve de alguma forma é excelente. Ai, então temos uma palestra, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada, Débora. Queria agradecer todo mundo que assistiu ao vivo e que vai assistir aí depois. Queria novamente agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, então a Fórmula Natural, a Nuremberg, a Vetnil, a Spin e a Computa PetVet. E queria voltar a falar para vocês, se você não é sócio, se associa. É importante a gente fazer parte de um grupo que representa aí a nossa comunidade. A Débora falou bastante sobre a questão do Afrovet, que é, querendo ou não, que são coletivo ali. prontamente utilizados, absorvidos como fonte de energia, tendo uma Ai, eu disponibilidade acho que abriu Não espetacular. é sem para querer. ser pra gente, Deixa eu ver não. se dá para Certo. silenciar aqui. O incel, Você ele consegue pode silenciar começar a ser usado daí? como Não. É, se você colocar a. Ah, Acho que deu. sim, foi aqui. É, até me perdi aqui. Mas do Afrovet é um coletivo, são pessoas que têm algo a representar em conjunto entre si, a brigar, a mostrar uma visibilidade. E a gente, na veterinária, a gente tem muitas associações de especialidades.
E a gente precisa de uma associação que represente todo mundo, porque independente da especialidade, todo mundo é médico veterinário, todo mundo quer ser valorizado, né? Sim. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Espero que todos tenham curtido, porque eu gostei bastante. Muito obrigada, Débora. Ai, muito obrigada, meu bem, a todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu vou agradecer a Eli também, que a Eli faz parte do Afrovete, inclusive está lá no Day. Que bom que você pôde vir, querida. Ó, um beijinho para todos, muito, muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade. Um beijo, tchau, boa noite.